Vargas faz um golpe, tem uma revolução, né? Então, derrubou-se o governo. É bem verdade que você tem umas camadas médias urbanas que, como o discurso tenentista, ele defendia a moralização política, defendia o voto secreto, defendia a punição de políticos corruptos. A entrada do Vargas traz uma ideia de moralização. Então a gente sabe como a população, de uma forma geral, o povo gosta disso. O povo gosta de duas coisas interessantes, moralização e segurança. É isso. A gente está vendo isso aí agora, né? Vamos tentar assim fazer um paralelo para que a coisa fique bem atual. O que são as UPPs hoje? Né? A gente ainda não sabe exatamente por dentro das UPPs o que está acontecendo de fato. Mas pelo menos o que chega na mídia pra gente é que a UPP está o quê? Aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês todos estão acompanhando isso, mas aí a política do governo do estado tem sido tomar as favelas e retirar o tráfico, ou pelo menos o tráfico ostensivo, armado, e o governo retomar esses pontos. Legal, a população aqui do Rio de Janeiro está felicíssima. Porque fala-se em segurança. Todo mundo gosta de segurança. Mussolini falava isso. Benito Mussolini, um dos caras, inclusive, um dos políticos, né, o fascista italiano, que muito influenciou Getúlio Vargas, ele falava isso. O povo gosta de segurança. Ele dizia, o povo é como a mulher, gosta de segurança. Eu vou me ater ao povo. Não vou falar das mulheres aqui, evidentemente. Tá? Mas gosta, e é verdade, o povo gosta de segurança. Quem não gosta de ver o exército na rua? Né? Quando tem algum evento na sua cidade, que o exército, porventura, é chamado pelo governo para tomar a rua para garantir segurança, quem não gosta? Todo mundo se sente bem, se sente confortável. Então, naquele momento, Vargas simbolizava isso. Então, as camadas médias urbanas apoiavam. O trabalhador rural, ele ficou muito distante dos acontecimentos. Hoje não tem essa internet maravilhosa que faz a gente estar se falando agora, né? Era só o rádio, né? E era um grande veículo de comunicação. As coisas eram muito lentas. Mas vai falar assim para mim, poxa, mas o Vargas fez lei trabalhista e não fez para o campo. Como é que o trabalhador do campo vai gostar do Vargas? Ele gosta. Porque ele acha o seguinte, o Vargas está arrumando a casa na cidade. E a qualquer momento ele vai levar essas conquistas para o campo. E o trabalhador urbano, eu não preciso te dizer. Quando o Vargas cria um Ministério do Trabalho, cria uma Justiça do Trabalho, cria as leis trabalhistas, ele vai cooptando essa massa. No momento da Revolução, há uma grande expectativa. Expectativa por segurança e moralização. E depois o Vargas conquista o seu espaço, principalmente junto aos trabalhadores. Então, eu quero fazer uma pergunta. E o empresariado, então, não gostou do Vargas? Os empresários, porque ele criou lei, a gente sabe que lei trabalhista encarece o trabalhador. Né? A gente vê a Espanha hoje, inclusive, se fala muito sobre isso. Encarece. Então, o cara não gostou do Vargas. Realmente, no primeiro momento, tem uma resistência. Mas Vargas depois vai mostrar para esse empresário o seguinte, olha, eu estou domesticando o trabalhador. O trabalhador agora ele está feliz, ele não faz greve. Né? O trabalhador não se revolta mais, ele não quebra uma máquina, ele não falta ao trabalho, ele está indo trabalhar feliz. E isso, essa produtividade e essa tranquilidade, essa domesticação do trabalhador também vai acabar sendo muito boa para os empresários. Mas tem uma pergunta do Gustavo que encaixa exatamente no que você acabou de falar. Ele queria saber quais são as características da política industrial da Vargas. Opa, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Então legal que a gente avança um pouquinho. A gente pode até depois marcar então uma outra aula ao vivo para falar só... Já vi que o pessoal está gostando de República Oligárquica. Né? Esse assunto dá o que falar, ainda mais por causa da Gabriela, né? Podia até chamar a Juliana Paz aqui para fazer essa aula comigo. Não podia, não? Não, fiz uma sugestão, entendeu? Já que ainda estou solteiro, vai que a Juliana Paz não é solteira. Desculpa então, hein? Porque era problema aí, desculpa aí o seu namorado, marido da Juliana Paz, não sei quem é, tudo bem? Então, é que eu não leio essas revistas de fofoca. Bom, vamos lá. Então ele quer saber política industrial. Desculpem, gente, essas brincadeiras aí bobas, tá? É que eu sou assim mesmo, tá bem? Olha só. Então, pergunta interessante. Política industrial da era Vargas. Porque tudo bem, a gente falou que o Vargas começou uma política de centralização do poder nas suas mãos e não abandonou o café, porém, e isso marca o governo Vargas, que há pela primeira vez na história do seu país uma clara política de Estado voltada para a indústria. Perfeito. Campeão. Não é à toa que a gente vai criar aí o Ministério da Indústria e do Comércio e tal. Perfeito. Agora, é uma preocupação. O Estado vai investir nisso. Só que, o que é para a gente era Vargas? Ainda um período de industrialização voltado para a indústria de base. Né? Então, por quê? Porque a ideia é você fazer a base para que depois dessa base você parta para as outras grandes atividades. Né? Para os bens de consumo não duráveis e posteriormente para os bens de consumo duráveis. É só você lembrar, ainda, era Vargas, ainda numa clara política de substituição de importações. Então é a indústria de base, com grande intervenção do Estado, ainda baseado numa política de substituição de importações. Tanto é que o JK,
Juscelino Kubitschek de Oliveira, que vai ser nosso presidente de 56 a 60, que vocês também conhecem, com certeza, ele vem dizendo no seu discurso que ele vinha para complementar o processo de industrialização de Vargas, quando ele abre, inclusive, para o capital estrangeiro, né, investir nos bens de consumo duráveis, que aí quando vem os automóveis, então as máquinas de lavar roupa e tal. Nesse primeiro momento, é a indústria de base, principalmente a indústria de base. A gente vai falar aí sobre a Eletrobras, sobre a Petrobras, né, e outras empresas que serão construídas ao longo desse processo de Era Vargas, que na verdade vai até a sua morte em 54. Tudo bem? Tudo bem. Você quer, como a gente tem muita dúvida sobre a República Oligárquica ainda, você quer fazer o quê? Quer deixar mais para o final? Quer responder agora e seguir, a gente vai até onde der? Pode ser, eu tô gostando, porque assim, sempre que, vamos fazer o seguinte, vocês mandam as perguntas, e aí eu vou sempre tentar, que nem a gente fez agora a gente já deu uma caminhada aqui, né, que a gente já falou sobre a política industrial, a gente já falou sobre, né, um pouco dessa ideia do sentimento político, já falamos um pouco sobre a política, trabalhando sobre a ideia de centralização do poder, e sempre que eu puder eu vou fazendo isso, e a gente vai tentando atender as perguntas, né, que falam de outros assuntos um pouco mais distantes. Manda ver, vamos lá. Dúvida do Eiro. A queima de café para controlar o preço aconteceu por causa da crise de 29? Aconteceu por aí, por essa época? Pergunta. E outra pergunta dele, perguntando se a dependência do café vem desde o início do século XX, se acontece principalmente durante a Primeira Guerra. Muito bom, vamos lá. Café pra gente, na verdade, começa lá no período regencial, olha a coincidência, a gente falou dele, né? Começa aqui. Claro que ele ainda é um início, é embrionário, e ele começa, de fato, né, a despontar no Vale do Paraíba, né, aqui, né, nesse segundo reinado. O segundo reinado é o grande momento, é o apogeu do café. Em 1850, a gente já começa a ter o café no Oeste Paulista. Então, eu já posso falar para você que o Brasil já tem como seu principal produto na pauta de exportação o café desde o segundo reinado. Tá? Então, isso vem quando começa a República, o Brasil já produz. Nossa pauta de exportação, o café representa 70% dessa pauta de exportação. O Brasil já é o maior produtor de café do mundo. Então, já extremamente... Na verdade, lembra de uma coisa, nós somos dependentes do mercado externo desde sempre. Porque o Brasil sempre se encaixou dentro do modelo agroexportador. Então, até Era Vargas, a gente era extremamente dependente desse café. Então, por isso, essas políticas de valorização do café, elas, na verdade, vão começar ali em 1906, no Convênio de Taubaté. Não é na Primeira Guerra, não. Lá em Convênio de Taubaté, lembra disso? Uma reunião no interior de São Paulo, na cidadezinha de Taubaté. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais se reúnem e percebem que é importante manter a valorização desse produto, já que ele era o produto mais importante que a gente tinha. E aí, cuidado só com um detalhe, aproveitando a sua pergunta, a política de valorização do café não é queimar o café. Queimar o café é uma consequência ruim. O que acontece? Qual é a proposta? O excedente do café, ele é comprado por alguns grupos, tendo o governo como fiador, avalista, para tirar esse café do mercado. Porque todo mundo precisa entender a ideia de oferta e procura. Se eu tiver muito café no mercado para poucos compradores, o preço dele faz o quê? Cai. Então eu tento tirar parte desse café do mercado para que o preço dele se mantenha. Só qual é a ideia? Eu vou tirar esse café e vou estocar, vou armazenar ele. E vou esperar o preço se equilibrar. Quando começar a valorizar, eu vou aos poucos vendendo esse café estocado. E aí assim eu vendo esse café também. O que acabava acontecendo é que muitas vezes já vinha novas safras de café e esse café estava estocado ainda. Aí o que você faz? Você queima esse café estocado ou joga ele no mar. Porque aí você já tem uma outra quantidade de café para estocar. Então, na verdade, quando a gente jogava no mar ou queimava é porque a política não funcionou exatamente como a gente queria. Mas essa política de valorização começa, pelo menos, data importante para a gente, 1906, Convênio de Taubaté.